sequência, a gente já faz as nossas apresentações formais. Quero deixar aí todas as boas-vindas para todos os nossos convidados, professoras, professores, gestores educacionais, diretoras de escola, coordenadoras pedagógicas, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Para a XMAI é uma honra ter vocês conosco aqui. A gente espera que nessa noite a gente efetivamente traga algo relevante para vocês, a gente possa trazer algo que vocês efetivamente não saiam da mesma forma como vocês estão entrando na live. Pode ser que vocês saiam chocados, pode ser que vocês saiam chacoalhados, eu diria assim. É a nossa intenção hoje, todos nós, né? A gente não tem todas as respostas, a gente vai trazer alguns pensamentos, algumas reflexões que a gente entende que são necessários para o nosso momento, mas mais do que isso, sim, trazer algumas dicas, algumas pistas para que a gente possa ter aí minimamente caminhos para seguir no nosso planejamento para 2021. Quero compartilhar com vocês rapidamente um vídeo aqui, que ele fala um pouquinho do que é XMile e a nossa proposta dos jogos que nós temos. Ops. Como que você está aqui? Ô, Fernando, você pode depois pegar para a gente que esse daqui é um outro vídeo. Eu queria compartilhar com a turma aquele que nós temos do Mistério dos Sonhos, que fala do primeiro, do segundo e do terceiro. Deixa eu só pegar aqui. Algo me diz... Agora eu achei. Vamos lá. Voltando aqui para a nossa tela compartilhada. Que essa aventura está apenas começando. Após todos os adultos adormecerem, bichos de pelúcia ganham vida. Sombras sussurrantes, coisas perdidas, nuvens guerreiras e árvores encantadas são portais para um mundo mágico, o mistério dos sonhos. Nele, você é um guardião que deve proteger e manter a ordem em cada sonho. As aventuras aqui não têm limites. Mergulhe em incríveis histórias e ponha um fim na terrível ameaça do Senhor Sombrio, resolvendo desafios enquanto exercita tudo aquilo que aprendeu na escola. Nesse sonho mágico, não se surpreenda se você ter aprendido brincando. Afinal de contas, a jornada de aprendizagem de cada criança é a maior aventura que existe. Então, mãos à obra, guardião! O Mistério dos Sonhos é um jogo educativo para crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental que permite a consolidação de conceitos de língua portuguesa, matemática, ciências humanas e da natureza de forma lúdica e divertida. Com o Mistério dos Sonhos da XMile, o desafio é de brincadeira, mas as crianças aprendem de verdade. Muito bem, sejam todos e todas muito bem-vindos para o nosso papo aqui, onde nós vamos falar sobre estratégias eficazes para o ensino digital. Prazer ter todos os nossos convidados também, convidadas, professor Francisco, que logo mais já fala conosco sobre uma experiência bem bacana. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu deixei o meu áudio livre, né? E eu preciso dar conta dele. Nosso conceito parte do Vamos princípio. lá. Além do professor Francisco, que é finalista do Global Teacher Prize para esse ano, e a gente está na expectativa aí de logo mais já ter o resultado, né, professor? Nós temos conosco a professora Karen,
que é uma educadora e tem conduzido um projeto digital no Colégio Miguel de Cervantes. Ela vai compartilhar conosco um pouquinho também do que a turma tem planejado e como que eles têm trabalhado o processo que envolve aí o uso de recursos digitais no ensino de aprendizagem das crianças. O professor Josias, que vai também nos ajudar aqui nessa mediação, nessa mesa, onde nós vamos conversar. E logo mais a professora Valesca também, Toledo, que também trabalha com uma consultoria educacional e tem aí ajudado alguns projetos na área pública, principalmente aqui no estado de São Paulo. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os participantes, professores, professoras, diretores, diretoras, coordenadores pedagógicos. Para nós da XMAI é uma honra ter vocês conosco. Antes de passar a palavra para o professor Francisco e começar o nosso papo, eu quero trazer para a nossa rápida reflexão. Foi algo que nós compartilhamos na última live e o pessoal gostou bastante e pediram para que a gente falasse um pouco mais. Para aqueles que não estiveram conosco na última live, eu vou compartilhar. Aqueles que já ficaram sabendo desse estudo, a gente vai repetir, a gente vai falar um pouquinho mais dele, não é? Que é um estudo bem bacana, ele foi feito já há mais de, pelo menos, quase 10 anos, não é? Não sei quantos de vocês conhecem. E é um estudo que, teoricamente, ele não tem relação com a área de educação, mas ele nos chama a atenção para alguns pontos, principalmente quando a gente fala de ensino digital. Teve um grupo de pesquisadores em 2010 que buscou fazer um sensor para fazer um monitoramento cerebral. Geralmente, quando a gente vai fazer exames, a gente vai para uma clínica e fica lá, muitas das vezes, sendo monitorados, a gente tem que dormir na clínica, com vários sensores na cabeça e tudo mais. Esse grupo de pesquisadores pensou em fazer alguma coisa mais simples, como se fosse um dispositivo mesmo, que seja muito fácil para mobilidade. E eles conseguiram trabalhar com um grupo de pessoas de 14, perdão, a 57 anos, e durante 2 semanas eles monitoraram as diversas atividades deste grupo. E uma coisa que chamou muita atenção dos pesquisadores, e para nós, educadores, chama mais ainda atenção, é que durante esses 2 dias, quando eles monitoraram a atividade cerebral das pessoas assistindo televisão, olha que interessante o nível de atividade cerebral. Aí você pode falar, puxa vida, mas a gente assiste geralmente TV para relaxar, Zacarias. Pois é, o que eles observaram é que para este grupo, e eu diria que não é diferente do nosso grupo, se fosse feita essa pesquisa aqui no Brasil, a gente teria esse mesmo tipo de levantamento, né? Nível de atividade baixo, você está meio que curtindo um filme, né? Não está fazendo tanto uso do seu cérebro naquele momento. Mas o que chama a atenção também é que quando eles viram o monitoramento para as crianças e para os adolescentes, o nível de atividade cerebral muito baixo. E aí que começa todo um questionamento. Por que será? Né? Por que quando eles estão assistindo a aula, o nível de atividade cerebral é baixo? Justamente por isso que a gente observa no verbo. Eles estão assistindo. A gente está lidando hoje com uma cultura imagética, onde a gente assiste, a gente não participa da aula. E esse é um dos primeiros desafios que, como educadores, a gente tem que considerar, né? Como que a gente pensa numa estratégia eficaz de, efetivamente, não do ponto de vista só de usar uma ferramenta digital, mas da gente efetivamente transformar o ambiente de aprendizagem. E eu não falo aqui mais o ambiente de sala de aula, que para nós hoje está muito claro, né, que o ambiente de aprendizagem é o ambiente onde a gente está, seja sala, seja nas casas agora, principalmente nesse momento de pandemia, seja, de repente, num laboratório. E indo um pouco mais além, a pesquisa, ela confirma. Quando as crianças, os adolescentes e os adultos, eles faziam atividades mais práticas, olha o nível de atividade cerebral como que estava, que teve resultado. Moral da história, quando o pessoal dormia, né? Se você encontrar um aluno, uma aluna na sua sala dormindo, deixa dormir, que o nível de atividade cerebral é alto. Brincadeiras à parte, o que a gente sabe que, claro, quando a gente está dormindo, o nível de atividade ele é bem alto,
mas essa pesquisa chama muito atenção para algo que eu quero começar agora já, e passando a palavra para o professor Francisco, é de algo que a gente precisa pensar, né? Como que a gente tira as crianças dessa atitude passiva para uma atitude onde eles são efetivamente protagonistas, onde eles efetivamente têm aí condição de construírem conhecimento em conjunto conosco. E aqui eu quero já dar as boas-vindas, Francisco, o seu currículo gigantesco, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Antes até de responder minha pergunta, se apresenta um pouquinho, fala do que você tem aí conduzido, enfrentado durante esse tempo de experiência na docência. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, agradecer ao convite aí da Exmile, agradecer você, Zacarias, Josias, todo mundo aí que está nos bastidores, Fernando, a Kari, que é convidada também, a Valesca, que daqui a pouco vai participar aí conosco, e a todas e todos aí que estão assistindo essa live, certo? Forte abraço em todas e todos. Então, eu me chamo professor Francisco Celso, estou no Magistério Público desde o ano de 2008, sempre atuei em regiões de muita vulnerabilidade social, nas regiões periféricas do DF em torno, e no ano de 2015 eu comecei a atuar no sistema socioeducativo. Então, desde 2015 que eu trabalho na Unidade de Internação de Santa Maria, DF, onde eu atendo adolescentes, né, entre 12 e 21 anos de idade, que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade, ou seja, na tranca mesmo, né, na linguajar popular, então na tranca. Eles passam lá de 6 meses a 3 anos, né? Então, é uma realidade que poucos conhecem, poucos sabem que existe um núcleo de ensino dentro das unidades de internação, que os meninos e as meninas que cumprem medida socioeducativa, assim como qualquer cidadão, né, têm direito à escolarização, que é um direito fundamental, e que nós temos profissionais de excelência que trabalham dentro das unidades de internação e temos jovens com muito potencial, né? Ao contrário do que o imaginário social pensa, que lá só tem meninos e meninas problema, né? Lá tem meninos e meninas com muitos problemas. Ao contrário do imaginário social que pensa que são meninos e meninas violentos e violentas, na verdade são meninos e meninas que sofreram várias formas de violência desde os primeiros dias de vida e que de repente só aprenderam como dar resposta à violência também. Mas que são meninos e meninas com muito potencial. Quando eu vi o videozinho aí, né, o Mistério dos Sonhos, eu já lembrei dos meus estudantes, o primeiro contato que eu tive com eles, a primeira coisa que eu percebi é que eles tinham perdido a capacidade de sonhar. Isso, para mim, é um verdadeiro assalto, né? O Estado, além de não ofertar os direitos fundamentais e os serviços fundamentais, né, para essa juventude, não oportunizar essa juventude, ainda usurparam deles, inclusive, a capacidade de sonhar, né? Então, o senhor sombrio da historinha ali é que estava na mente desses meninos e dessas meninas. Então, a gente fez esse trabalho, já tentando responder um pouco da sua pergunta, viu, Zacarias? A gente vem fazendo esse trabalho, claro que o projeto não é feito de uma mão só, são vários profissionais envolvidos, né? O professor Francisco talvez seja só o idealizador, né? O mentor intelectual, mas o projeto é desenvolvido com várias mãos. Então, a gente desenvolve desde 2015 esse projeto, que eu estou até com o boné aqui, a logo ali atrás na TV, que é o projeto RAP, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, que é inspirado mesmo na sigla, né, RAP, Rap, em menção ao gênero musical rap, que significa Rhythm and Poetry, né, ritmo e poesia, mas a gente ressignificou trazendo para a nossa realidade do sistema socioeducativo, como sendo ressocialização, que é o que nós almejamos para eles, né? A autonomia, inspirada aí no nosso mestre maior, Paulo Freire, e o protagonismo, que eles têm que ser protagonistas desse processo de ressocialização deles. E por que a alusão ao gênero musical rap? Porque nesses primeiros contatos que eu tive com os meninos e com as meninas, eu sou professor de história, esqueci de mencionar isso, né? Eu percebi que eles e elas não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap, né? Lá, 80% dos estudantes se autodeclaram negros e negras,
100% são moradores das regiões periféricas do DF e torno, onde não só o rap, mas a cultura hip hop é muito presente na vida deles e delas, né? Então, acho que o primeiro passo para que o estudante seja protagonista desse processo pedagógico é justamente a gente partir para uma relação horizontal com eles e com elas, né? Nada hierarquizado, nada de cima para baixo, e a gente, acima de tudo, escutá-los, saber o que é significativo para eles e para elas, né? O que eles trazem de letramentos das suas vivências, né? Porque, como diz Paulo Freire, os estudantes não são copo vazio, eles trazem vários conhecimentos e vários letramentos. E eu acho que aí sim, partindo daí, a gente consegue construir um projeto comum, né? Então, acho que esse foi o grande mérito do Projeto Rap, a gente partindo, como usando até o linguajar deles, chegando de igual com eles, sabe? Sem ser de cima para baixo, chegando ali, escutando eles. Então, não fui eu que escolhi utilizar o rap como ferramenta pedagógica, foram eles que escolheram, né? E a gente só... Uma curiosidade, professor, desculpa te interromper, mas num dos Sim. nossos papos prévios, você me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Como estão sendo feitas as intervenções neste tempo de pandemia? Estão ocorrendo? Não estão? Como que está sendo esse processo? Então, voltando aqui, nesse momento de pandemia, lá é uma realidade bem complexa, né? Porque eles não têm acesso à internet e nem podem ter essas facilidades de repente, contato com o mundo externo, né? Então, eles não têm acesso à internet, não têm acesso a computador, a não ser em momentos específicos que eles utilizam o computador, mas sem o acesso à internet, né? E as aulas aqui no Distrito Federal estão suspensas desde o dia 11 de maio, né? E o calendário escolar foi retomado no dia 13 de julho, mas de forma remota. Para os alunos do ensino regular, foi criada uma plataforma onde os alunos acessam e têm as aulas online. Nós, do sistema socioeducativo, nós não temos como ofertar essa aula online. Então, nossa estratégia está sendo o audiovisual. Então, a gente está produzindo materiais audiovisual, mantendo a pegada do projeto que a gente sempre utilizou, o casamento entre cultura e educação, né? Eu sempre costumo reproduzir uma frase da Fernanda Montenegro que eu me identifico muito, que ela diz que educação sem cultura é esqueleto sem musculatura. Então, o que a gente tenta fazer é dar uma musculatura ao fazer pedagógico da Unidade de Internação de Santa Maria, casando a cultura com a educação por meio do rap, por meio da cultura hip hop, que é o que eles se identificam, que é o que eles gostam, mas sendo uma porta de entrada para apresentar para eles todo um outro universo, outras linguagens artísticas, culturais, outros gêneros musicais. Então, a gente tem sarau uma vez ao mês lá, né? E no sarau vai desde o samba de coco ao jazz, a dança de salão, ao forró, apresentando, aumentando o repertório cultural deles. E nesse momento de pandemia, qual foi a nossa estratégia? Manter essa mesma pegada. Então, a gente criou um projeto chamado Saraula Virtual, que é Saraula, mistura de sarau com aula, né, onde a gente aborda os eixos transversais do currículo em movimento aqui do Distrito Federal, que é sustentabilidade, direitos humanos e diversidade, né? Então, a gente aborda sempre temas relacionados a um desses três guarda-chuvas maiores, digamos assim, e sempre buscando um rap, ali um videoclipe de algum rap que aborde aquela temática, e sempre recitando também uma poesia ao final do episódio, tratando também daquela temática. Até para os meninos sentirem, né, que o projeto está tendo continuidade, que eles sempre, quando estava ainda pré-pandemia, ele sempre saiu de um sarau já cobrando o próximo, quando é que vai ter uma outra atividade cultural, quando é que vai ter um cine-debate, que a gente promove cine-debate, a gente promove roda de conversa. Então, eles gostam muito dessas atividades pedagógico-culturais. Então, foi uma maneira que a gente achou criativa de manter essa pegada cultural do projeto Rap, né, nesse momento de pandemia. Né? E uma forma também de eles, de repente, já que eles não estão tendo esse contato com a gente, né, não está tendo essa troca que, de repente, a aula online permite, mas pelo menos eles conseguirem nos enxergar, nós professores e tudo mais, e sentirem que
que mesmo à distância, o nosso acolhimento, o nosso carinho, o nosso cuidado com eles continua o mesmo. Eu acho que isso reconforta um pouco eles. Nesse momento, a gente está buscando também abordar muitas temáticas relacionadas à saúde mental, porque lá é um local de muitos sofrimentos, Zacarias. Lá é um local que tem muita tentativa de suicídio, muita automutilação, e isso se agravou nesse momento de pandemia, porque eles ficaram 7 meses sem receber visita. Eles começaram a receber visita tem 15 dias atrás, e isso afetou muito a questão da saúde mental deles. Isso é uma preocupação que nós tivemos de estar sempre abordando temas relacionados à valorização da vida, prevenção ao suicídio, à automutilação, certo? Então, a gente está sempre antenado nas demandas deles, tanto antes da pandemia quanto nesse momento, a gente está sempre preocupado em demandas que sejam significativas para eles e para elas. Fantástico, professor. Às vezes a gente não tem noção do que acontece ao nosso redor. Às vezes a gente acha que está com um problemão para administrar e a gente não percebe a realidade desses, por exemplo, a sua realidade que você está enfrentando. Parabéns pelo projeto, desde já. Estamos na torcida. A gente sabe que tem 3 professores super queridos que estão aí na final, né, para o Global Teacher Prize. E a gente também está na torcida aí para vocês. Eu quero passar a palavra agora para a professora Karen, para ela compartilhar um pouquinho do que ela também tem visto neste momento de transição, digamos assim, do digital para o, né, na verdade, o que a gente tinha até então como um ambiente mais tradicional de aprendizagem como sala de aula, e a gente sabe que o mundo é a grande sala de aula nossa, né? A gente está vivendo muito isso. E até para a gente fazer um contraponto, para a gente poder também perceber que desafios são os vários que nós temos, né, nas diversas realidades, e eu acho que a bola da vez é a criatividade, como o professor Francisco acabou de colocar, não ter limite para uma situação que muitas vezes é teoricamente impossível, mas foi encontrada uma alternativa para poder ter o processo de construção de conhecimento. E eu queria que a professora Karen comentasse um pouquinho como que vocês estão lidando com isso numa outra realidade, uma realidade já um pouquinho bem diferente, mas próximo aqui de um grande centro, né? Como vocês têm feito isso no Miguel de Cervantes? Seja bem-vinda, professora. Obrigada, boa noite a todos. Muito bom, muito bom aprender com todos, né? O Francisco disse que ele está na ativa desde 2008. Eu também estou nativa desde muito tempo, nem pretendo falar desde quando, mas é muito boa essa troca e aprender com vocês, é sempre assim, né? A gente para de aprender quando a gente parte dessa para uma outra, né? Então é muito interessante perceber a diferença que existe, né? Infelizmente existem essas diferenças, mas como cada professor e cada educador está tentando se reinventar dentro da sua própria realidade. Minha grande experiência está no ensino fundamental 1, de 2º ao 5º ano, e estou numa escola que sempre investiu muito em formação de professores. Na verdade, essa formação de professores, a gente pode dizer até que era uma troca entre professores. Então, era comum a gente ter encontros onde a gente trocava experiências de um ciclo para outro ciclo, de um segmento para outro segmento, e é um colégio que sempre investiu muito nas metodologias ativas, no que realmente precisa, né? Na educação como ela exige hoje em dia. O Francisco falou da horizontalidade, e é muito bacana isso, porque muitas vezes a gente acaba subestimando a capacidade do aluno, né? Independente da idade. Então, muitas vezes a gente pensa que eles não conseguem responder aquilo, ou que eles precisam de uma aula expositiva porque eles precisam daquele conhecimento. Só que esse conhecimento, hoje em dia, chega de tantas maneiras tão diferentes que o que eles menos precisam é talvez de uma aula expositiva, né? Aquele conteúdo, aquela teoria, eles têm inúmeras formas de buscar. Eles não precisam necessariamente da gente, mas a gente tem um papel fundamental aí, como o Francisco colocou, de mediação, de intervenção, de repente, o que eles fazem diante de tanta informação que eles têm. Então, quando você mostrou aquele slide no início, Zacarias, onde eles assistem às nossas aulas, eu acho que não mais, né? Isso choca, porque eles precisam estar ativos, né? Minha avó fala que
criança muito agitada é carninha que estava crescendo, e essa carne que está crescendo é muito saudável, eles precisam dessa agitação. Então, a gente brinca aqui dentro da sala de aula, para quem está fora, parece um caos, mas é um caos organizado, não necessariamente eles estão fazendo a mesma coisa, produzindo a mesma coisa no mesmo tempo. Então, nós sempre buscamos, a gente sabe sim que tem como aplicar as metodologias ativas independente, muitas vezes independente da realidade, com pouco recurso, mas a gente sabe também o quanto a tecnologia ajuda nesse momento, né? Então, nós sempre tivemos, trabalho numa escola semipresencial, semi-integral, e nós sempre tivemos um ensino híbrido. Então, apesar deles estarem muito tempo dentro da escola com a gente também contava com um ambiente virtual de aprendizagem, onde a gente queria transpor as barreiras, os muros da escola, e fazendo com que o ensino fosse junto, o estudo, a aprendizagem fosse junto com os alunos quando eles saíssem da escola. Então, agora, nesse momento, foi mais fácil de adaptarmos os nossos recursos do ensino híbrido para um formato remoto. Tivemos, sim, que adaptar, fomos adaptando aos poucos, então, gradativamente, então, no primeiro momento, só com postagens no ambiente virtual de aprendizagem, quando os alunos se adaptaram a isso, porque a gente está falando de alunos de 4, 5 anos também, no ensino remoto, e que não é nada fácil, né? Então, quando os alunos se adaptaram a isso, até os alunos maiores, que a gente pensa que dominam a tecnologia, fica muito tempo na frente da tela, sem se mexer, a gente sabe que o nosso cérebro, ele precisa de umas válvulas de escape, ele precisa desligar e, de repente, ligar de novo. Então, todas essas adaptações foram acontecendo gradativamente, depois a gente começou com as aulas online também, paralelamente às postagens, até a gente tentar fazer uma equivalência à grade presencial que a gente tinha. Equivalência que eu digo de carga horária, porque de conteúdo, de habilidade, não é a mesma coisa. E a gente se deparou muito com os pais no começo desesperados. Nossa, mas eles estão perdendo muito, eles vão perder. E a gente começou a desmistificar um pouquinho isso. Não, eles não têm como comparar o que a gente tem agora com o que era antes. Não dá para fazer essa comparação, porque o antes não pode mais. Então, não adianta a gente comparar. Mas, na verdade, a gente tem muitas coisas positivas. Então, o que a gente trabalhava anteriormente segurança na rede, ética digital, todas essas coisas que ficavam um pouco até forçadas, porque, na verdade, não era a realidade deles. Agora, a gente trabalha com muita facilidade, com situações, problemas existentes mesmo, que, na verdade, eles causam, eles criam, e eles geram esses conflitos e a gente tem como resolver. Então, na verdade, acredito que foi uma substituição de habilidades, mas eles não estão perdendo, eles estão ganhando muito. É que a gente tem um olhar para aquele, né, para aquela rotina, e talvez a gente tinha que sair um pouquinho desse lugar, desse olhar, para ver o que mais poderia, o que mais tem para a gente ver aí, né? A gente até fez numa reunião de pais, a gente fez até uma relação do como você quer ver o copo? Copo meio vazio, copo meio cheio, porque tem muitas coisas positivas aí que a gente não pode perder, né? Então, Todo mundo a gente saiu começou da zona de conforto, né, professora? Totalmente, totalmente. Mas o sair da zona de conforto, a gente fala muito isso para os alunos. Ah, tem que sair da zona de conforto, né? Tem que. Mas a gente não. A gente continua na nossa zona de conforto. E isso foi muito interessante, porque a gente percebeu que o que a gente fala para eles no discurso pode ser a nossa prática também. E eles aprendem muito com o nosso exemplo, inclusive. Né? Então, eu acho que um ponto muito forte em tudo isso foi a parceria, a comunicação que estreitou com os responsáveis, onde a gente pôde mostrar muitas vezes aquilo que a gente falava em sala de aula como era o aluno, de repente os pais começaram a falar para a gente, não, mas meu filho não fica sentado assistindo a aula, e aí a gente falava para eles, mas eles também não ficam sentados em sala de aula assistindo a nossa aula, e essa movimentação é boa, às vezes eles pegam alguma coisa e aí você pergunta e eles respondem exatamente aquilo que está dentro do contexto, eles não estão perdendo nada, né? Então foi muito positivo. Os pais tinham uma preocupação muito grande em relação como é que a gente estava sabendo se eles estavam aprendendo ou não, porque estava tudo muito distante, e aí nós começamos a mostrar que essas plataformas que a gente usa sim o Ministério dos Sonhos, o Xmaio, que dá uma grande ajuda, usamos também uma plataforma de jogos matemáticos e a nossa plataforma de virtual de aprendizagem.
e elas geram relatórios muito significativos, que aqueles relatórios nos trazem dados muito interessantes. Claro que quanto menor o aluno, a gente também tem uma preocupação motora aí, né, do desenvolvimento motor, do espaço, né, no caderno, localização espacial, tudo. Então, além dos relatórios gerados por essas plataformas, nós também pedíamos que enviassem tarefas que eles faziam no caderno, nos livros, e a gente percebeu, inclusive, que essas tarefas, no primeiro momento, eram enviadas pelos pais, e agora até os próprios alunos conseguem enviar para a gente. Então, tem muita coisa positiva. Se a gente pensa, né, nas habilidades que estamos desenvolvendo para esse século XXI, essa coisa toda, eu acho que a gente conseguiu contemplar, por livre e espontânea pressão, talvez, mas conseguimos contemplar muito mais do que se a gente continuasse no presencial daquela forma e continuando, muitas vezes, reproduzindo uma prática que pensávamos que era completa, né? Tá joia. Obrigado, professora. Conosco também a professora Valesca. Eu queria passar rapidamente a palavra para a gente também ter ainda mais algumas rodadas com vocês. A professora Valesca tem trabalhado na área pública, atuando aí como assessora para o Estado, na área também de eu queria dar a palavra um pouquinho, Valesca, para você comentar quais foram as principais estratégias que adotaram ao longo desse tempo, deram certo, e algumas que não deram certo. Para a gente já ir anotando, tomando nota, para a gente considerar isso. Continua, volta para 2021 ou não? Fique à vontade, professora. Tudo bem? Boa noite. Desculpe aí, o Zoom hoje me deu... Ganhou a briga aqui, desculpe. Eu tive uma emergência, uma reunião externa, e hoje eu improvisei um pouco o lugar aqui, mas está um pouquinho de barulho. Infelizmente, é uma rua com muito barulho. Vamos lá. Vamos ver se consegue... O nosso grande parque de aprendizagem, fique tranquila. Vamos ver se o áudio fica bom aí. Agora eu estou ouvindo vocês bem. Então, é o seguinte, eu tenho bastante experiência na rede estadual, né? Fui professora, assessora, fiquei bastante tempo na parte de gestão da Secretaria de Estado, que é uma das maiores do mundo, né? Tem quase 5 milhões de alunos, 5 mil escolas, 4 milhões de alunos e 200 mil professores, mais ou menos. Então, assim, nosso desafio era muito grande. Então, com essa experiência, eu me afastei da rede esse ano para poder apoiar as escolas públicas e particulares do Brasil todo, né? Nesse desafio junto com isso, eu me afastei e veio pandemia. Então, a intenção foi realmente apoiar em toda a vivência que eu tive. E eu percebi que as escolas estavam muito perdidas, inseguras nesse começo de pandemia, né? E o apoio, o trabalho que a gente fez foi muito importante para, assim, a fala da professora foi perfeita, porque a gente não pode pensar em colocar o planejamento que estava sendo feito presencial, transportar para online, sem que tenha algo diferente, lúdico, parceria com a família, né? Então, eu estou trabalhando com muitas escolas, né, públicas e particulares, nesse desafio de entender um pouco como estão essas aulas online. Quem não tinha ferramenta precisou correr para ir atrás de alguma ferramenta para que pudesse auxiliar e, ao mesmo tempo, tentando levar a escola para dentro da casa de uma maneira... Como que eu faço isso, né? Então, as escolas hoje estão dentro da casa dos alunos. E, então, assim, eu vejo que muito erro foi essa coisa da grade horária, de querer cumprir a mesma grade que tinha presencial, o mesmo conteúdo, né? O mesmo planejamento. Então, acho que isso foi um pouco o processo desse início, foi entendendo como que funcionava o online e passando isso de uma outra maneira. Então, isso eu acho que agora as escolas aprenderam bastante com isso e já estão indo muito bem, já estão numa carga horária maior,
mesmo online e trabalhando um pouco melhor isso. Mas eu acho que foi um tempo mesmo, preciso um tempo entender de como foi passado tudo que tinha planejado presencial para essa parte online, né? Então, eu acho que esse desafio foi muito grande e eu pude apoiar muitas gestões, muitas escolas, né, de como fazer isso da melhor forma. Bom, eu quero pegar um gancho dessa sua fala e colocar aqui um desafio para nós, e aí passar para o professor Francisco explicar. Geralmente a gente tem uma situação que a gente vê a criança, o adolescente, toda semana ou todo dia, dependendo da dinâmica. A gente sabe que aquele processo ele vai continuar. No seu caso, professor, como está sendo ou como é? Porque eu estou entendendo que numa situação em que você, de repente, pode não ter aquela criança na outra semana, como que vocês estão fazendo? É verdade. Então, vamos lá. Como você falou, Zacarias, a minha realidade é uma realidade bem ímpar, né? Nós que estamos no sistema socioeducativo, para a gente planejar uma aula é completamente diferente de planejar uma aula para o ensino regular. E eu falo isso que eu já fui, durante muito tempo, de ensino regular também, tá? Por quê? Porque no sistema socioeducativo é muito rotativo. Então, você entra numa turma, numa semana, estou falando antes desse momento de pandemia, tá? Você entra na turma numa semana, você pode entrar na mesma turma na semana seguinte, que a turma vai ser completamente diferente. Por quê? Já teve aluno que foi transferido para outra unidade, teve aluno que terminou de cumprir sua sentença e já foi liberado, teve aluno novo que chegou, teve aluno que teve que ser transferido de turma por conta de problemas de convivência, de conflitos, de guerras que tem lá dentro. Então, a gente precisa planejar as nossas aulas de forma com que a gente consiga atravessar aquele menino, que a gente consiga conquistar a mente e o coração daquele menino naquele momento, certo? Minha estratégia foi utilizar primeiro os eixos transversais, como eu disse para vocês, do currículo em movimento, que é diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. Então, escolho algum tema dentro desses guarda-chuvas maiores para abordar, certo? Utilizando o rap como pretexto, que é, como eu disse, algo que foi muito presente na vida deles e delas, certo? E sempre buscando as vinculações históricas daquele tema que eu estou abordando, porque é o meu componente curricular, certo? Então, assim, para vocês entenderem a minha metodologia, primeiro que a gente não utiliza qualquer rap, e aí eu também não estou fazendo essa fala, não me interpretem mal, que eu gosto de todos os estilos de rap, inclusive. Mas é porque a gente está num ambiente de escola, um ambiente educacional, então tem que ser um rap que dialogue com o tema abordado. Então, só para vocês conseguirem visualizar, se eu vou abordar, por exemplo, dentro do guarda-chuva da diversidade, violência contra a mulher, feminicídio, eu posso pegar, por exemplo, um rap do Atitude Feminina, a música Rosas, que trabalha essa questão da violência contra a mulher. Se eu for falar sobre, por exemplo, a questão racial, já que a gente está chegando aí, final de outubro, mês de novembro, está chegando aí, né, consciência negra, eu posso pegar, por exemplo, um Negro Drama dos Racionais MCs, ou posso pegar uma Carta Mãe África do GOG, né, que abordam muito bem essa temática racial. E é interessante porque, assim, por maior domínio que a gente tenha sobre determinada temática, o melhor que seja nosso discurso, a gente percebe que a linguagem artística ela toca muito mais as mentes e os corações dos meninos do que qualquer discurso eloquente, né? E é muito legal que depois o retorno que eles dão é muito positivo, que foi muito legal quando a gente começou esse tipo de abordagem, porque eles começaram a demonstrar as aprendizagens de uma forma muito livre, assim, a gente deixou eles muito à vontade, aí muitos faziam poesia, outros faziam redação, outros expressavam por meio de desenho, e muitos por letra de rap, né? E foi daí que a gente começou, eu também sou produtor cultural, militante do movimento hip hop, então a gente costurou várias parcerias, começamos a musicalizar as letras deles e delas, começamos a aproveitar tudo que era também produzido, nada ficou perdido, a gente já lançou 2 livros, estou até com eles aqui em mãos, o primeiro foi esse, Para Além das Algemas, o segundo, o Socializando Sonhos, olha só, no começo eles não tinham sonhos, agora eles já estão socializando os sonhos deles, né? Olha que bacana. Então, assim,
a nossa estratégia é essa, a gente tem que pensar naquele momento. Você não sabe se na aula seguinte aquele menino vai estar com você. Então, você precisa atravessar ele naquele momento. Então, é muito diferente, é muito peculiar a realidade do socioeducativo. E nesse momento de pandemia, ainda está mais complexo para a gente, sabe, Zacarias? Pelo seguinte, eles estão tendo aula remota, os agentes tiram ele dos módulos, só para vocês entenderem, são os alojamentos onde eles ficam lá, tem as celas que eles ficam lá trancados, certo? Eles tiram eles do módulo para levar para o ambiente do núcleo de ensino, mas eles não estão sendo divididos em seriação, porque lá é muito seriado, lá tem desde o menino que não foi alfabetizado até o menino que está no 3º ano do ensino médio. Só que dentro de um módulo, são vários módulos, dentro de um módulo vão ter todas as séries ali, dentro de um módulo. Tem menino que vai estar no 3º ano, vai ter menino que não foi alfabetizado. Só que, nesse momento, eles não estão sendo divididos por série, porque um módulo não pode ter contato com o outro, porque se um módulo tiver um menino contaminado, pode contaminar todos os outros módulos, então não pode misturar os módulos. Então, estou tendo que planejar minhas aulas nesse momento de pandemia, além de me preocupar em atravessar eles naquele momento, como é no pré-pandemia, ainda tenho que me preocupar em ser uma linguagem bem simples, que tanto o menino lá que não foi alfabetizado consiga compreender, como o menino de ensino médio também. Então, assim, é um desafio muito louco, assim, sabe? Mas a gente está conseguindo ter retornos bem positivos também, né? Graças às premiações que a gente recebeu, cada sala de aula tem um televisor, então a gente consegue mandar as videoaulas, né, os saraulas, por pendrive, consegue mandar o material impresso, e estamos tendo retornos muito positivos, inclusive está saindo material para a gente lançar o 3º livro esse ano. Fantástico, fantástico, professor. Se puder depois, enquanto a gente está passando a palavra para as outras colegas, compartilha conosco aqui no bate-papo o nome dos livros, se for possível, para a gente compartilhar, depois a gente vai compartilhar na nossa rede, e é isso que a gente tem que fazer, gente. Somos agentes de transformação. Não importa a realidade onde você esteja, mas a gente entende que a aprendizagem com paixão, né? Por paixão, ela realmente tem um impacto e ela transforma, né? E é nisso que a gente acredita como educador. E avançando um pouquinho, professora Karen, diz um pouco sobre quais foram as percepções um pouco mais das famílias, né? A gente teve muitos pais, muitas mães dizendo que a gente arrumou muito para dor de cabeça deles, falando que, puxa vida, agora eu estou tendo que fazer um trabalho que eu não tinha e tudo mais. E, de repente, será que não era o momento da gente inovar em todos estes papéis e a gente não tinha coragem, porque não tinha uma situação, né? A gente diz que a pandemia, tiradas as devidas questões negativas dela, mas a coisa mais positiva que ela teve é que ela mudou a nossa visão de mundo para várias coisas, né? Principalmente do nosso papel. E eu falo agora como pai também de um casal, em que eu tive que gastar mais tempo, sim. Né? E, de repente, aquilo também me chacoalhou um pouco, falando assim, poxa, de repente, eu não estava passando o tempo necessário para acompanhar, não é? E só que nem todas as famílias, eu diria que entenderam assim. Né? Então, como que foi com vocês lá no Miguel de Cervantes também? Como que vocês trabalharam essa questão? Então, não foi fácil no começo, não. Foi bem difícil, porque, na verdade, enquanto a gente estava reestruturando a vidinha de cada um deles, os pais também estavam se reestruturando. Então, comum que tinha aí uma pressão de todos né, em todos os sentidos, pressão profissional, como é que eles iam lidar com as questões financeiras, com todos os compromissos financeiros, como que ia se dar essa questão da organização da casa, porque muitos ali já tinham uma rotina completamente estruturada e não necessariamente faziam parte dessa rotina dos filhos. Então, na verdade, no primeiro momento foi muito difícil. A gente precisou estreitar muito a nossa comunicação com eles e esclarecer muito os nossos objetivos, onde a gente quer chegar com isso, tranquilizá-los nesse momento. Então, era comum lá em março, abril, eles falando para a gente, mas ele vai repetir de ano. Não, calma, ninguém está pensando nisso. Aliás, o que é repetir de ano, né? É uma coisa também que a gente tem que tirar tirar da caixinha e pensar um pouquinho nesse termo. O que é repetir de ano, né? Então, na verdade, nós tivemos que estreitar muito esse relacionamento, a gente teve que dar muita orientação para os pais, foi muito comum que os pais sentavam do lado deles para ajudá-los e acabavam perdendo a paciência
E aí o que poderia ser uma ajuda ficava pior, porque aí era um estresse total para todo mundo. Então nós precisamos, teve o lado positivo, como vocês falaram, de que nós estamos dentro da casa dos alunos e eles estão agora dentro da nossa casa. Então, o importante, muitas vezes a gente dando aula, os pais do lado, ouvindo a nossa aula, vendo como a gente mediava, como a gente falava, como a gente intervinha numa situação. E aí eles foram se acalmando, se tranquilizando. Acho que eles têm uma imagem de aluno, bem aquela coisa, o professor lá na frente falando, né, fazendo uma mega de uma exposição, e todos os alunos quietinhos, sentadinhos, olhando para o professor, né? Mal sabem eles que aquele... assistindo a aula, exatamente. Só que mal sabem eles, ou mal sabiam, que agora eles já devem saber, que aquele aluno que está assistindo a aula é o aluno que mais nos preocupa. Porque, na verdade, ele está passivo e não tem aprendizagem na passividade, muito pelo contrário, eles precisam estar ativos, né? Então, os pais falavam, mas durante a aula, ele quer sair para ir ao banheiro, tudo bem, ele vai ao banheiro, ele vai voltar, mas ele vai pegar, né? Ele vai ter... Aí a gente falava, na sala, na escola, ele pede para sair para beber água, ele volta, ele já pede para sair para ir ao banheiro, ele precisa dessa atividade. Nessa atividade, ele está crescendo, ele está estabelecendo relações, ele está ligado, ele está antenado. Então, nós precisamos estabelecer um vínculo muito forte aí, muitas entrevistas individuais, conversas com os pais, como eles poderiam mediar, tranquilizando, falando que era normal aquilo. Quando a gente percebia que a expectativa era muito grande, a gente pedia, então deixa ele fazer sozinho. Fizemos reuniões de pais também coletivas, e nessas reuniões a gente trabalhou um pouquinho o termo da independência, da autonomia, porque muitas vezes os pais geram uma expectativa de que o filho vai acertar na primeira. Então, se a gente trabalha um conceito numa aula, ou a gente trabalha uma habilidade numa aula, pronto, depois daquela aula o aluno tem que saber, o filho tem que saber daquilo. E, na verdade, isso não acontece, a aprendizagem se dá num processo aí, numa espiral. Então, os pais também aprenderam muito, mas a gente foi percebendo ao longo desse processo aí que eles foram se desarmando e eles foram comprando a ideia realmente dessa parceria. Nós precisamos ainda muito deles, porque eles estão fazendo o que a gente deveria fazer no presencial, mas eles também precisam da gente, porque tem uma ideia ainda de escola do tempo que eles eram alunos. Exato. E ainda bem que não é mais assim. Muitas coisas mudaram, né? Exato. Então, a gente precisou também mostrar esse outro lado, mostrar como que é, porque o fato de entrar numa escola, né? Ter a lousa, não importa se é uma lousa digital, se é um quadro de giz, se é de caneta, e ter as cadeiras, a impressão que os pais tinham é que a escola continuava igual do tempo que eles estudavam. Então, foi muito importante desmistificar isso, mostrar como eles aprendem hoje e que na atividade, mostrar que a gente não fecha uma habilidade numa aula, a habilidade ela vai ser desenvolvida ao longo da escolaridade. Então, o que eles não adquiriram agora, que ainda não deixa de ser uma preocupação, eles vão adquirir o ano que vem, outro ano, mas acima de tudo, e o que a gente enfatizou muito nas nossas reuniões, tanto individuais como coletivas, foi a nossa preocupação com as habilidades socioemocionais. Estas, sim, são passíveis aí de uma preocupação, de um cuidado, porque uma vez que a gente não trabalha direito, a resiliência, a frustração, né, a angústia, tudo isso que aflorou um pouquinho nesse momento, e sendo que todo mundo está dentro de uma casa sentindo as mesmas coisas, se a gente não cuida disso, a outra parte também não vai. Tem que ter um equilíbrio. Né? Então, a gente foi muito por esse lado aí da cumplicidade, da parceria, de vamos trocar, foi um pouquinho aí nesse sentido. Muito bom. Obrigado, professora. A gente está caminhando para o nosso final aqui, eu quero passar a palavra para a professora Valesca e depois o Josias também nos ajudar aqui nessas últimas perguntas. Uma última pergunta, professora, mais voltado mesmo para 2021, né? Quer dizer, ouvindo todas as situações, né, que quando a gente fala do ensino digital, vem muito ferramenta, muito plataforma. A gente está falando de uma série de elementos que são elementos do humano. Quando a gente fala de inovar no digital, a gente está falando de aprendizagem por paixão. A gente está falando de envolvimento e ter cumplicidade com famílias. A gente está falando de a gente mobilizar grupos de alunos, também de educadores e famílias, e a gente efetivamente
está sensibilizando as pessoas em prol de objetivo comum. E muitas das vezes, quando a gente ouve, não só escolas, mas alguns gestores dizendo, olha, eu vou implantar uma ferramenta, porque a ferramenta vai resolver o problema da escola. E aí, quando você vê a ferramenta, ela nada mais é do que um reflexo do que, de repente, tem ali, né? Eu já vi PowerPoints assim, que sai assustado da apresentação. Só tinha bullet, né? E você fala assim, trocar 6 por meia dúzia. Se aquilo não servir para empoderar, para transformar, de nada foi feito, não é? E, na sua percepção, como que a gente poderia aí, até para ajudar um pouco a comunidade que está nos acompanhando agora, as lideranças que estão nos acompanhando nesse webinar, o que a gente poderia continuar mantendo ou até mesmo ampliar aí o uso de determinadas ações e estratégias para efetivamente ter um ensino com o digital fazendo diferença? Você acha que poderia ser alguma pista que você viu neste tempo agora de pandemia, nas falas dos nossos colegas? O que você acredita que poderia ser aí alguma pista aí para a gente poder minimamente arriscar? Então, eu vi assim, foi muito importante, né? Tá aberto e tal. Muito importante todos pensarem em alguma ferramenta, porque assim, primeiro mudou a rotina, né? Mudou a rotina dos alunos e pais, professores, enfim, tudo. Eu vejo assim, os alunos tiveram que aprender diferente também. Eles tiveram que olhar a professora pelo vídeo e anotar sem a professora, às vezes, pedir para que ficasse, né, tomando nota ali. Aprender, às vezes, numa aula invertida, né? Chegava um material, eu tinha que estudar para depois ter uma aula. Os pais tiveram que ver como que o aluno ali estava na aula. E os professores também tiveram que pensar, né, como que eu uso essa ferramenta. Eu tenho o Teams, Zoom, enfim, Meet, vários tipos. Tá, eu acesso, mas como que eu explico? Eu vi muitos professores colocando uma lousinha branca atrás e escrevendo e transmitindo, porque ele tinha que estar escrevendo em algum lugar. Ok, deu certo? Tá bom, perfeito. Então, eu acho que cada professor, o exercício foi cada professor entender como ele se saía mais seguro, né? E conseguia dar a melhor aula, do jeito dele. Então, ou era usando Jamboard, ou era a luzinha atrás, ou era mesmo escrevendo no chat. Então, assim, cada professor foi meio se entendendo como também era a sua dinâmica, a sua didática ali, né, perante os alunos, numa aula online, como que era essa disciplina dos alunos. Então, eu vejo que esse aprendizado foi muito importante e vai ficar. Com certeza, para sempre, isso já mudou. A gente vê que, acho que isso, voltando presencial 100%, no segundo semestre, daqui um tempo, eu vejo que mesmo assim isso vai realmente invadir a sala de aula, a ferramenta vai estar muito presente. A gente vê algumas secretarias municipais, né, que não tinham ferramenta, que estão contratando, pensando assim, se de repente uma aluna ficar grávida, né, e não puder mais vir, né, no momento de licença, a gente vai trabalhar com ela online, a gente vai passar alguns trabalhos. Aquele aluno que teve uma doença, enfim, algo que interrompeu a sua aula, a gente vai continuar trabalhando com a ferramenta. Então, assim, a ferramenta eu acho que veio para ficar. Os professores estão melhor se adequando, né, tentando colocar um pouquinho do conteúdo, um pouquinho do que era aquela escola ali dentro, tentando entender como o aluno aprende, como ele também, né? Como ele também pode usar a ferramenta para uma melhor aula. Então, eu vejo que isso realmente veio para ficar e a gente vai aprendendo com isso cada vez mais. As empresas de tecnologia também, eu acho que foram pegas de surpresa, ninguém sabia, né, do que estava acontecendo, e também elas também, sei lá, o Google, Microsoft, muitas aí disponibilizaram o Zoom, muita coisa de graça, né, para que todos tivessem acesso. Também colocaram a gravação disponível, que não estava. Então, assim, todo mundo tentou entender o que era melhor
para atender essa nova escola, né? Essa nova ferramenta que podia atender. Então, eu acho que isso foi um aprendizado geral e que realmente foi muito bom, e isso vai mudar o aprendizado, eu acho que daqui para frente muito, assim. A minha opinião é que realmente vai ajudar muito, vai colaborar muito, porque eu vejo meu filho, ele aprendeu a estudar sozinho um pouco mais, sem a professora ficar ali do lado pedindo, alguma coisa ele me pergunta, mas eu fui fazendo prova sem ficar perguntando, sem pesquisar. Então, eu acho que ele cresceu com isso também. Os alunos já estão sabendo mexer, né, em Teams, em Meet, coisa que eles poderiam aprender só para o mercado de trabalho. Então, eu acho que isso ajudou muito para os alunos também aprenderem. Minha filha de 6 anos entra no Meet sozinha. Então, eu acho que com tudo que a gente passou, todas as dificuldades, as escolas estão de parabéns, os pais, os alunos, todo mundo fez muito para, com certeza, aí, dar o seu melhor. E eu acho que tem muitas realidades, tem muita coisa boa. Mesmo escola pública, com muita dificuldade, a gente vê muita história linda. Então, eu acho que realmente muito bom. Obrigado, professora. Josias, a gente está quase que avançando no nosso horário. O tempo voa, né, gente? A conversa está sendo muito, muito, muito gostosa. Eu queria que você tivesse a capacidade, olha essa coisa boa, né? De fazer aí um fechamento para a gente, fácil, de tudo que a gente conversou. E no final eu quero trazer um vídeo que o professor Francisco compartilhou conosco do projeto para a gente ficar bem incomodado, gente. Eu acho que a indignação é uma das melhores formas da gente buscar mudança, da gente buscar aí uma realidade melhor, com uma sociedade mais justa, com algo que possa efetivamente trazer senso efetivamente de justiça. E a gente usou alguns termos, eu me permito falar isso, que a gente fala muito, né, das crianças lá onde ele está acompanhando nas celas de aula, e a gente tem as nossas celas de aula, muitas das vezes, num formato que aprisiona, né? E a gente replica sem, muitas vezes, imaginar isso, que elas não podem criar, que elas não podem ser criativas, construir as coisas, porque elas têm que responder aquilo que nós, como professores, determinamos, não é? Então, acho que é importante a gente ser incomodado, e eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão conosco aqui, professor Francisco, professora Karen, professora Valesca, e eu queria que o Josias nos ajudasse um pouquinho aí a gente tentar fazer um envelopamento disso que a gente está conversando, e na sequência eu quero compartilhar o vídeo do professor Francisco. Vamos lá, Josias. Legal. Boa noite a todos e todas. Me trouxe um desafio puxado, hein, Zacarias? Mas olha, é um desafio difícil porque vou ter que mesclar muita coisa boa que foi dita, não é? E eu fiz alguns registros, algumas anotações aqui, e obviamente nós não podemos nos perder da temática proposta para a nossa conversa, que é criar ferramentas eficazes para o ensino híbrido, né? Eu quero começar esse alinhavar das falas valorizando muito o que a professora Karen trouxe da importância de nós não nos perdermos e esquecermos da profusão de sentimentos que entorna esse momento, né? E depois que a pandemia passar, e se Deus quiser ela vai passar, virar uma vacina, e aí a gente vai entrar num outro cenário, a gente também não vai mais poder esquecer de que nós temos dentro das nossas salas de aula pessoas com profusões de sensações, entende? Dito isso, talvez essas sensações mais afloradas agora, né? O primeiro elemento importante para que qualquer estratégia que eu crie seja eficaz é eu me aproximar desta turma, de cada um desses serzinhos que estão ali diante da minha aula, entende? E eu assisti um negócio tão bacana esses dias, uma professora compartilhando numa reunião como essa que nós estamos agora, o que ela estava fazendo com as turmas dela e tudo mais. E ela se emocionou contando que
percebeu que os alunos estavam muito calados e tal, e ela tinha que criar alguma coisa para fazer com que eles falassem e se sentissem acarinhados. Então, ela começou a aula pedindo para eles se dividirem em duplas. E aí, rapidamente, eu fico com a Giovana, eu fico com o Ítalo e tal. Ficaram organizados em duplas. E aí ela disse o seguinte: agora cada um de vocês tem 1 minuto para dizer algo que você acha muito, muito, muito bacana na sua dupla. E aí ela disse que precisou dar o tempo para eles digerirem e criarem o que eles iam falar. E ela falou que grande parte da turma dela soltou um choro gigante, ou quando falava, ou quando ouvia. A gente precisa ter, antes da nossa estratégia, essa aproximação do humano que está diante de nós. Isso precisa acontecer, isso precisa existir. Dito isso, ou seja, independente da minha disciplina, trabalhar as questões socioemocionais é uma função minha, seja eu um professor de matemática, seja eu um professor, enfim, né, qualquer questão, eu preciso, depois de me aproximar da minha turma, eu preciso muito criar uma estratégia onde eles estejam em atividade, e isso foi dito por todos aqui, né? E aí talvez eu pudesse dar um exemplo bem rapidinho de como fazer essa estratégia acontecer. Das estratégias várias que a gente tem visto à disposição para a gente estudar e aplicar, tem uma que eu vi num artigo do Porvir na semana passada, que eu achei muito legal, que é a proposta de um carrossel de atividades, onde sempre a turma vai falar muito mais do que o professor. Entende? Poxa, se é monótono, se é difícil, lá na sala de aula o sujeito fica sentado me vendo falar, imagina diante do computador, você está entendendo? Com o cachorro latindo ali fora, sentindo o cheiro do que a avó está fazendo para o almoço, enfim, é muito mais difícil. Então você precisa, nós professores, né, eu sou professor, nós precisamos compreender a importância de, mais do que nunca, fazer com que eles façam. Tá? Então, naquele módulo que será trabalhado, a sugestão, e eu posso compartilhar depois esse artigo, porque eu achei ele realmente muito rico, né? Nesse módulo, eu pensar em atividades que essas turmas podem desenvolver, ok? E aí essas turmas, então, vão apresentar para mim, eu como professor, vou depois costurar tudo isso, complementando com aquilo que era essencial e acabou não vindo deles, e valorizando aquilo que eu nem tinha pensado e que foi muito bom, né? Mais do que nunca, eles precisam falar, eles precisam apresentar, eles precisam ser surpreendidos também, né? Não dá mais, a gente critica muito aquela aula, né, que o professor chega e fala: qual página nós paramos na última aula mesmo? Página 53, vamos continuar. Tem gente fazendo isso com a aula online agora. Ele talvez não manda ir lá para a página tal, mas a aula começa do mesmo jeito, ela termina do mesmo jeito. Vamos criar pílulas de surpresas para as nossas turmas. E esse carrossel de atividades, ele compreende em, pelo menos, a turma ser dividida em 4 grupos, e esses grupos vão ter momento para trabalharem individualmente, de uma maneira autônoma, sem o professor estar supervisionando esse grupo, mas eles têm um entregável depois que os grupos voltam para a turma, né? E aí é a hora de eles sentirem também o quão difícil é você falar ali para os demais e fazer os demais entenderem aquilo que você planejou. O estudante, a estudante passa a valorizar ainda mais o papel do mestre, da professora, entende? Porque ele também ganha esse papel e esse desafio na turma, né? Vale muito, então, a gente considerar a ideia do carrossel de atividades, onde grupos vão ter apresentações distintas sobre esse módulo ou competência que está sendo trabalhado, ok? E a avaliação, que é um elemento muito importante que a gente precisa considerar, né? Como eu vou avaliar a produtividade da minha turma, assim, à distância, nessas atividades do digital?
né? Até trazendo um pouquinho para o pedagógico nosso da Xmaio, eu acho que é uma preocupação muito grande que a gente tem dentro dos nossos jogos, a avaliação, porque é tão difícil avaliar, né? E aí a gente tem ali, poxa, um cenário gigante, um ferramentário para eu entender o estudante que teve pouca dificuldade ou muita dificuldade a ponto de não conseguir resolver um desafio, e isso sinaliza para mim que eu, como professor, vou precisar retomar aquilo ali com alguns estudantes ou com a turma toda, dependendo dessa avaliação que eu vou ter acesso, né? Avaliar para saber se eu sigo ou se eu retomo essa mesma competência de uma outra forma, isso é muitíssimo importante. Eu quero trazer essa pulguinha aí, porque é uma conversa necessária, pedagogicamente falando, nos nossos grupos. Como? Porque a gente chegou num momento de uma chuva de conteúdos, numa chuva, está todo mundo produzindo coisas para apresentar para os alunos, coisas para apresentar para as famílias. Eu tenho tirado tempo para avaliar se isso é ou não é eficaz, o resultado disso, ou eu só estou ligado naquele modo onde eu preciso mostrar trabalho, porque a escola está pedindo para eu mostrar trabalho, para as famílias verem que a minha aula é importante e eu não estou avaliando o resultado disso, né? Eu acho que é isso que valeria citar, né? Deixando num pilar bem elevado as competências socioemocionais trabalhadas por todos os docentes, independente da sua frente de atuação, sabe? Muito bom. A gente está tendo algumas questões aqui, eu só quero reportar sobre o pessoal pedindo se pode, a gente pode depois mandar para eles por e-mail as estratégias, isso que a gente está conversando, eu acredito que sim, a gente pode compartilhar, a gente pode inclusive depois, se parte das escolas que estão conosco aqui quiserem também desenvolver algum projeto piloto disso que o Josias comentou agora há pouco, da própria plataforma, não esquecendo da estratégia que tem que estar por trás da plataforma, né? Porque ela sem uma estratégia por trás, ela é basicamente só uma ferramenta e não vai fazer nada, né? A intenção pedagógica, a estratégia pedagógica que tem que direcionar o uso das ferramentas e tudo mais, mas sim, a gente pode desenvolver algum projeto piloto, pessoal. A gente está à disposição para isso. Mais uma vez, um super obrigado. Deixa eu só responder então aqui para o pessoal, projeto piloto na sua instituição. Vamos lá. Super obrigado por todos estarem conosco aqui. Eu quero compartilhar esse vídeo aqui que o Francisco gentilmente nos indicou e desejar para vocês aí que vocês continuem sendo esses agentes de transformação, né? Se a gente quer ter um país diferente, se a gente quer ter um país desenvolvido, se a gente quer ter um país efetivamente onde a gente possa ter as pessoas participando, sendo ativas, a gente efetivamente precisa agir e está na nossa mão, né? Ainda que sejam poucos e poucas, não importa, a gente precisa fazer diferença. Muito obrigado novamente e eu vou compartilhar com vocês o vídeo aqui para que a gente possa sair inspirado essa noite e também, obviamente, de alguma forma impactado. O que eu vejo da janela? Que janela? Aqui o sol nasce quadrado. Tá achando que a quarentena tá ruim para vocês? Imagina para quem tá privado de liberdade. Aqui toda hora tem um para testar sua fé, tá ligado? Mas apesar das tretas, eu vejo que todo mundo aqui se parece comigo. Todo mundo filho de mãe solo, pai ausente, tá ligado? Nosso único conforto é a visita das coroas. É isso que nos dá força. Mas nessa quarentena, mano, nós estamos 7 meses sem receber visita. E aqui, a ausência das Maria vira a presença das Tereza. Nesse período, eu comecei a me automutilar, comecei a ter ideação suicida e cheguei a quase cometer o suicídio. Mas quando eu estava prestes a consumar o ato, um parceiro entregou um livro em minhas mãos. Um livro que tem o capítulo 4, versículo 3, que tem a cruz na capa, mas não se engane, não é a Bíblia. É o livro Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs. Por meio dele, eu lembrei da letra do Ed Rock, dizendo que a vida é desafio. Lembrei da letra do Mano Brown, dizendo que até no lixão nasce flor. E com todas as letras, eu posso dizer que o rap me salvou, que o rap salva. E que se eu tô vivão e vivendo, é porque o rap se tornou o pai que eu não tive. Um pai para a vida inteira. E eu sigo em frente,
colecionando pedras, sobrevivendo no inferno. Pessoal, boa noite. Tenham aí uma excelente semana. Que a gente continue fazendo essa transformação que tanto a gente precisa na nossa comunidade, aonde você está inserido, que você continue sendo esse agente de transformação, tá bom? Vamos em frente. Obrigado por tudo. Boa noite para todas. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Obrigado.